Olá pessoal, sou o Pastor Soares e nós estamos aqui para mais um programa É Possível. Hoje eu estou com meu amigo Rodrigo Carneiro, Pastor Rodrigo Carneiro. Rodrigo, é uma satisfação muito grande ter você aqui. Obrigado, viu? pastor. Muito grande. E nós vamos contar a sua historinha rápida, porque para mim é muito gratificante chamar você hoje de pastor, porque você foi meu adolescente. É verdade. Adolescente da minha esposa, minha pequenininha, pastora Aline, não é pastora, né? Irmã Aline, coisa mais linda da minha vida, a coisa mais difícil que tem é eu falar o nome dela. Rodrigo, vamos lá. Sim. Você já é crente desde o útero da mamãe, Sim. né? Então, você tem uma história no ministério muito boa. E esse programa aqui, ele é voltado para o ADEC, para adolescentes, estão contando história de vocês que são ex-adolescentes nossos, e que se sucedeu na vida, que caminhou com Cristo, trabalhou, batalhou, e sempre o foco é Cristo, e aí foram conseguindo as coisas, digamos assim, materiais. Sim. Entendeu? Então eu quero que você conte a sua história nesse primeiro bloco. Vamos lá, a sua infância, como que foi a sua infância? Como o senhor mesmo mencionou aí, né? Boa noite a todos, paz do Senhor. Eu nasci, né, no campo de Carapicuíba, praticamente. No início da minha infância, congreguei no Parque João Batista, igreja que o senhor também Nasci lá. congregou. Nasci lá no Parque João Batista. E tive diversos pastores lá na infância. Me lembro que a irmã Desuíta, né, cuidava das crianças. Isso, cuidava das crianças já no período da adolescência. A diaconisa Aline foi nossa líder, o senhor foi nosso líder também, líder de setor, né, na época regional, antiga regional 2, né? Exato. E foi um tempo que muitos obreiros da atualidade foi formado naquela escola, né? Muitas dessas pessoas hoje são obreiros, são pastores, e a gente se alegra, né, de ver assim o progresso da obra de Deus, porque quando nós falamos que o futuro da igreja está nas mãos dos nossos adolescentes, das nossas crianças, às vezes se torna algo muito monótono. Mas quando a gente vivencia na prática, a gente sabe que o futuro da igreja está mesmo com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Eu sou fruto dessa escola, dessa geração, né, de adolescentes do passado. Hoje estamos pastoreando uma igreja, né, a congregação Dona Estela 2, há 1 ano e 8 meses. E tudo isso é fruto de um aprendizado. Você já tem 1 ano e 8 meses, você está lá? 1 ano e 8 meses que eu estou à frente da igreja. Assim, estou ficando velho. Rodrigo, na época de adolescência, ali na Regional 2, né? Antigamente era Regional 2, e eu lembro que eu pastoreava o Vila Crete. Vila Crete. Vila Crete. E a minha esposa, ela já era coordenadora do setor 2, na qual você fazia parte. Isso. E eu acho que teve uma coisa que foi muito interessante que ela fez, porque Deus falou com ela para fazer e fez, eu acho que ficou marcado em vocês. Foi o retiro. Foi o retiro. Conta um pouquinho dessa experiência, a ansiedade para ir, foi, não foi, queria, Sim. não queria. Fomos para o retiro, a princípio o papai e a mamãe não queriam deixar, né? Foi a primeira experiência, Foi a primeira experiência. Eu nunca tinha tido. Nunca tinha tido um retiro. E aquilo foi um divisor de águas, né? O retiro foi um divisor de águas para os adolescentes. E hoje a gente para conversar e vê as boas lembranças que temos desse momento tão importante nas nossas vidas. Você lembra que ano que foi aquilo lá? Onde foi 2013? Acredito que não. 12, 11, 13, isso é. Que eu me lembro que já estava saindo já da adolescência para a juventude. Nesse período eu já estava saindo da adolescência para a juventude. A gente gosta muito de trabalhar esse lado retiro espiritual dos nossos adolescentes para dar diversidade, até mesmo porque muitos dos nossos adolescentes não tem como viajar nas férias, a condição financeira não permite. E esses retiros a gente procura fazer um preço bem acessível para que todos
consigam ir, e a gente ajuda bastante, né? Eu estou na UADEC já vai para 11 anos, e 2015 foi o primeiro retiro que nós fizemos a nível campo, né? Na época nós levamos, se não me falha a memória, 284 adolescentes em um retiro. Você já imaginou a loucura, né? Muita gente, né? Dormir, líder, não dorme. De jeito nenhum, porque é 3 dias e 3 dias de eu não sei onde eles arrumam tanta energia, né? Tanta energia. Mas isso é como você falou, é um divisor de água. Isso fez com que houvesse uma união muito grande, muito grande. Rodrigo, deixando o retiro de lado, você tem uma história muito bonita no campo de Carapicuíba, muito bonita mesmo no campo de Carapicuíba. Um pastor que marcou a sua infância. Tia Deusuíta foi uma das líderes de criança que marcou. Quem não conhecia a Tia Deusuíta no campo, né? Que Deus abençoe a Tia Deusuíta, em nome de Jesus. E é mãe de pastor hoje, E é mãe né? de pastor. Que veio do Parque João Batista. É verdade. Uma escola, né? Parque João Batista foi um celeiro de obreiros, né? Sim, sim. Assim, na minha infância, um pastor que marcou muito a minha infância foi o pastor Tiburcio. O pastor Tiburcio. Hoje já dormindo no Senhor, irmã Miriam, né? Esposa dele, que também cuidava de crianças naquela ocasião. Então, na nossa infância, esses pastores, eles marcaram muito, né, a nossa infância pelo cuidado que tinham para com as crianças. Né? E já assim, na fase da adolescência, um pastor que me incentivou muito, que apostou no meu ministério, hoje preside o estado da Bahia, o pastor Jefferson, né, que está lá no estado da Bahia. Gostaria de mandar a paz ao nosso pastor também. Pastor Jefferson, presidente aqui, meu pastor, do estado da Bahia, que tem feito também um importante trabalho lá naquele estado. E ainda quando adolescente, ele me deu a oportunidade de conduzir a secretaria da igreja, né? Naquela ocasião, a igreja era composta por 122 membros. Vila dos Parques. Roseira Park. Roseira Park. Isso, Roseira Park. E naquela ocasião eu tive a oportunidade de trabalhar na secretaria da igreja, ainda muito jovem, ainda muito garoto. Fui levantado a cooperador, né, ainda muito novo, e conduzi os trabalhos da secretaria da igreja. E uma coisa que é bastante interessante, pastor, que eu não sei se o senhor já teve essa experiência, mas ainda quando adolescente também, já partido para a juventude, eu fui regente do grupo de varões lá da igreja. Nossa, conduzi um grupo de senhores, né, com mais de 15 vozes. Naquela ocasião foi um dos primeiros grupos de varões do nosso campo, e eu tive a oportunidade de reger ainda muito novo, né? Mas aí você já era jovem ou você ainda eu já era jovem, já estava isso, já era jovem, já ali numa média de 16 anos mais ou menos. Já conduzia os trabalhos com um grupo de varões. Eu não sabia que você tinha esse lado. A gente vai para um pequeno intervalo, Rodrigo. A gente pensa que é rápido, que vai demorar muito, mas é assim, passa num estralar de dedo. No segundo bloco, eu quero focar você nos estudos. Certo. A escola, se deu muito trabalho, se não deu, você tem uma cara de menino comportadinho, né? A gente vai para o intervalo e já volta rapidinho aqui com o pastor Rodrigo. Trago para você, empresário, o grupo Puro Gênio, assessoria contábil. Você está precisando de assessoria contabilidade? 011-3698-2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Puro Gênio, integridade, respeito, liderança e pontualidade são os principais valores da Puro Gênio. 011-3698-2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Ok, pessoal, nós estamos de volta no segundo bloco. Está aqui o pastor Rodrigo do meu lado
Eu quero agradecer a missionária Fátima. Missionária Fátima é do Espaço Império, é nossa parceira. Que Deus abençoe a vida da senhora, missionária. Que Deus abençoe a vida da senhora. Rodrigo, vamos lá. Vamos para dentro da escola. Você parece ser um menino comportado. São quantos irmãos? Eu e mais um. Eu e mais um? Isso. Feliz, hein? Que beleza. Era para ser filho único, né? Mas... Aí veio outro. Veio outro. Tá. Conta, e a escola? Bom, assim, quem vê cara não vê coração, né? O senhor falou aí que eu tenho cara de que fui um aluno quietinho, muito exemplar, quietinho, mas não. Eu confesso que eu dei muito trabalho, né, na escola, né? Não era aquele aluno de desrespeitar o professor, de não cumprir com as tarefas, de fazer as atividades, né? Mas eu dava muito trabalho na questão da indisciplina, né? Muita energia. Isso, tinha muita energia. Inclusive, quero mandar aqui um abraço pro evangelista Paulo, diretor da Alvadec, que foi meu professor. Foi meu professor. Sofreu lá, hein, Paulo? Foi meu professor quando adolescente. Tá aí. Interessante, eu não sabia que o Paulo isso, apesar, né, de parecer novo, o Paulo já tem uma rodagem na estrada aí, né? Acho que quando eu estava na 7ª série, né, na época era série ainda, quando eu estava na 7ª série, o Paulo foi meu professor de história lá no Basílio Bosniak, que foi a escola que é uma das séries mais difíceis na época, né? Na época era isso, 7ª e 8ª série. Era bem puxado. E aí me formei lá no Basílio Bosniak, né? Escola pública aqui de Carapicuíba, e que eu tenho muita gratidão, né, a todos os meus professores. Ainda tenho contato com alguns, outros não, né? Até porque eu faço hoje parte da rede de ensino também, que nós vamos estar falando mais à frente. Mas eu dei um pouquinho de trabalho, sim, na questão da indisciplina na escola. Mas não perdi o foco. Sempre fui uma pessoa muito comprometida com os meus estudos. Mas e pensamento no futuro? Quando adolescente, o que? Você pensava em alguma coisa, deixava acontecer? Olha, quando adolescente, assim, falando da minha vida profissional, o meu sonho era me tornar um promotor de justiça. Era o meu sonho da adolescência, né? Aquela coisa de adolescente, o que você quer ser? Eu quero ser um advogado, eu quero ser um juiz, quero ser um médico, quero ser um policial. Então eu baseei o meu projeto de vida, naquela ocasião, em ser um promotor de justiça. Com o passar do tempo, já que antecipando, né? Hoje eu sou um professor. E quando eu cheguei no ensino médio, eu tive uma professora que me despertou interesse em ser professor. E por conta das aulas dessa professora de história, hoje já aposentada, eu tive o desejo de me tornar um professor de história também. Que interessante, né? Então despertou num momento dentro de sala de aula. Sim. E você se espelhou em uma professora. Em uma professora. Pela didática dela, a forma dela ensinar. Porque quando a gente fala da história, a gente está acostumado em ver aquele professor que entra na sala e passa aquele monte de texto, aquela coisa, né, assombrosa. E essa professora era diferente, ela fazia com que você compreendesse a história. Então essa professora marcou você, né? Marcou a minha adolescência e foi a motivadora para que hoje eu pudesse me tornar um professor. Já que você entrou no quesito que você hoje é um professor, mas vamos deixar o professor mais para o final, como que você se planejou para o professor. O interessante, Rodrigo, eu estou na igreja evangélica, assim, no Madureira, nasci no Madureira. E as pessoas olham para mim e falam assim: você nasceu no berço evangélico. Não. E eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu vou fazer 58 anos. Com muito vigor, hein? 58 anos. E eu
eu me converti ao cristianismo, ao protestante, né? A Assembleia de Deus, em 2004. Em 2004. Então agora eu sou jovem. Né? Então, eu lembro que nas nossas escolas bíblicas dominical, desde que eu comecei a trabalhar com a igreja, eu voltei para a igreja e já comecei a trabalhar, então tinha muito daquilo a gente perguntar os nossos juniores, os nossos adolescentes, o que eles queriam ser. E no nosso meio tinha muitos que falavam, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser missionário, eu quero ser presbítero, eu quero ser... Hoje a gente não vê isso mais. Sim. Hoje a gente não vê isso mais. É muito difícil você chegar no meio dos adolescentes e perguntar para eles assim, quem quer ser aqui um diácono? Você que está dirigindo igreja hoje, você vê isso. O que você acha que levou isso a apagar esse sonho, esse espiritual dentro de nós, que é o nosso principal? Olha, eu acho que assim, um dos principais motivos da gente ver esse esfriamento, né, pelo o desejo, né, a própria palavra de Deus diz que aquele que deseja o episcopado, boa obra deseja, né? Excelente obra deseja. Então, assim, acredito que um dos fatores principais é essa onda de tecnologia, né, que muitas das vezes tem tirado o foco dos nossos adolescentes, né? E aí eles não têm mais, assim, esse desejo em buscar a palavra de Deus. E quando a gente vê aquele adolescente, aquele jovem que tem um desejo, assim, incessante em buscar a palavra de Deus, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para formar ali um obreiro, né? Eu confesso, assim, que eu jamais imaginaria que hoje eu seria um pastor. Nunca passou na minha mente, não era o meu desejo, né? Nunca foi nunca foi o meu objetivo, mas Deus proporcionou essa graça a mim. E concedeu hoje a oportunidade de pastorear uma linda e abençoada igreja, que é a igreja do Anistela 2. Graças a Deus, graças a Deus. Eu, como trabalho com adolescente, Rodrigo, e eu tenho tentado buscar alguma coisa para ajudar os nossos adolescentes. Inclusive, no final de semana que passou, no sábado, nós tivemos um curso no qual foi dado um certificado para eles, né? E a gente sente a necessidade de levar alguma coisa de útil para os nossos adolescentes. Por quê? Não estão preparados para um primeiro emprego, não estão preparados nem para uma primeira entrevista, entendeu? E nós, agora falando, eu e você, como pastor, a gente precisa despertar alguma coisa para trazer essa garotada para perto de nós. Porque se nós temos a tecnologia que está afastando eles de nós precisamos usar essa mesma tecnologia para aproximar eles. Justamente. Para aproximar eles. Porque isso aqui foi feito para juntar. Sim. Porque quem fez isso aqui não foi o diabo. Sim. Quem fez isso aqui foi Deus. Foi Deus. E aquilo que Deus faz, Ele faz para unir. O Espírito Santo está aqui. Então a gente precisa usar esse meio. Tirando esse mecanismo, esse meio aqui, o que a gente poderia fazer, agora falando como pastor, nós dois, o que nós poderíamos fazer para estar ajudando esses nossos adolescentes hoje, até mesmo esses nossos jovens que às vezes estão tão fervoroso na adolescência, quando chega na juventude, Eu acho que o processo do discipulado, ele é muito importante, muito válido. Então, quando você pega a criança, lá com a tia das crianças, e aí ela vai crescendo, ela vai sendo discipulada, chega na adolescência, ela precisa continuar sendo discipulada, na juventude, incentivar mais a leitura, né? Hoje a gente vive uma realidade onde tudo é muito fácil, né? Tudo é muito rápido. Então, esses fatores acabam fazendo com que a nossa juventude, os nossos adolescentes não sintam vontade em ler, em examinar de fato as escrituras, porque eu acredito que uma das formas, né, que nós mais podemos fazer para que os nossos jovens, os nossos adolescentes tenham interesse em continuar a obra que os nossos pais na fé começaram,
é lendo a palavra de Deus. E assim, uma busca incessante pelo conhecimento da palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz, né, que é um termo da filosofia que está registrado na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A própria filosofia defende isso, né, que quando o indivíduo conhece a verdade, esse indivíduo se torna um indivíduo livre, né? Então, isso é muito importante. Porque, até mesmo porque, Rodrigo, nós não podemos seguir a Cristo vazio. É verdade. Né? Para você seguir alguma coisa, você precisa conhecer aonde eu estou indo. Né? E a maneira de conhecer a Cristo é conhecendo a verdade, as Escrituras. Né? A gente vai para mais um intervalo e a gente já volta. E agora eu quero voltar você como professor. Você vai nos ensinar agora dentro de sala de aula, tá bom? Já voltamos rapidinho. Trago para você, empresário, o grupo Puro Gênio, assessoria contábil. Você está precisando de assessoria contabilidade? 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Puro Gênio, integridade, respeito, liderança e pontualidade são os principais valores da Puro Gênio. 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Estamos de volta com o terceiro e último bloco, né? Eu estou aqui com o professor Pastor Rodrigo. Rodrigo, eu sou pai de 7 filhos. Eu nunca... Instagram, esse negócio eu não entendo muito não, né? Mas o meu Instagram é lá. Sou pai de 7. Se você quiser seguir lá, pode ir lá. Pode ir lá. Sou pai de 7. Né? Rodrigo, eu quero até mandar um beijo para todos os meus filhos. Eu tenho uma filha morando em Birigui. Tenho o Kaique morando lá em Brasília. Cacá, beijo para você. Yara em Birigui. Tem o Yuri aqui, o Léo em Belo Horizonte. Olha, a família é grande. 6 netos, agora está chegando o 7º. Quando o senhor leu a palavra crescer e multiplicar, o senhor levou a risca, né? Com certeza. Crescer e multiplicar é comigo mesmo. Entendeu? E agora está chegando mais um neto. Olha, que é o filho de um dos filhos mais velhos, do Yuri. Se for homem, vai ser o Miguel. Seja bem-vindo, o vovô já te ama muito e ama todos os meus netos. Nossa, é benção, é benção. Mas vamos para dentro de sala de aula. Rodrigo, o que é o professor Rodrigo hoje dentro de sala de aula, levando-se que nós temos uma geração bem conhecedora, sabe de tudo, mas esquece às vezes de que, como se diz o outro, eu sei dos meus direitos, mas esqueço dos meus deveres. E você, como professor e como pastor dentro de sala de aula, você deve sofrer 2 vezes, né? É verdade, assim, a gente precisa saber separar, né? Isso. O pastorado do ofício, né? Que não faz muita diferença, não, né? Faz muita diferença, é verdade. Mas como professor, eu sou uma pessoa assim, um professor muito exigente. Eu cobro muito dos meus alunos, porque como você mesmo estava mencionando aqui, a gente vive numa geração onde as pessoas elas sabem dos seus direitos, mas não têm noção dos seus deveres. Então eu acho que isso é a maior dificuldade hoje quando o professor entra na sala de aula. A gente, por mais que o senhor tenha o dobro, né, praticamente da minha idade, mas a gente vem dessa mesma geração, onde quando o professor chegava na sala, as carteiras, né, todas ali alinhadinhas, bonitinhas, os alunos com uma rotina escolar, caderno com as matérias todas separadas. Rodrigo, se você chegar dentro de sala hoje e perguntar para os meninos, eu quero uma filha indiana agora. Eles não sabem. Então foram os valores que foram se perdendo, né, ao longo do tempo. Se você pede hoje a um aluno para ele cantar o hino nacional brasileiro, por exemplo, ele não vai saber cantar o hino nacional. Então foram valores, né, que ao longo do tempo foram se perdendo. O diretor, quando o diretor entrava na sala de aula, ou a diretora, né, naquela época era mais diretora, hoje, né, assim, o homem assumiu esse papel de ser um diretor de escola também, mas naquela época era mais mulheres que eram professoras, que eram diretoras. Então
Então, quando a diretora chegava na sala de aula, tinha aquele respeito, aquele, né, todo mundo quietinho. Então, esses valores, eles acabaram se perdendo, né, ao longo do tempo, por uma série de fatores. Um deles é que hoje você não tem uma família estruturada, né? Hoje, infelizmente, com toda a desigualdade social que nós vivemos, muitos dos nossos adolescentes, das crianças da atualidade, são criados pelos avós, né? A mãe é uma mãe solteira, a avó acaba criando e a avó não tem tanto pulso firme, essa criança acaba ficando de uma forma dissoluta, não tem quem dê ali um incentivo, corrija ela quando tem a necessidade de corrigir, e infelizmente essa criança e esse adolescente ele acaba ficando sem limites. Então acho que essa é a maior dificuldade do professor hoje em sala de aula, da criança e do adolescente entender o espaço que ele está frequentando, que é a escola, e que a escola ela é um ambiente de agregar conhecimento. Eu aprendo com o meu aluno aprende comigo. E qual é a faixa etária hoje que você... Hoje eu leciono para alunos entre 13 a 16 anos. Meu Deus, você trabalha com os adolescentes. Com adolescentes. Tamo junto. E a dificuldade? Lógico que nós temos uma dificuldade muito grande em levar a disciplina para esses adolescentes, porque eles são bem espertos, né? E às vezes eles montam a sua tribo que gosta de aparecer. Sim. E nós temos também umas dificuldades às vezes com os pais também, os né, pais. Rodrigo? Até mesmo para... A gente vê que até mesmo, né, voltando um pouco aqui para a nossa realidade, né, da igreja, até hoje mesmo, quando o senhor, como diretor de um departamento muito importante no campo, que é os adolescentes, quando o senhor chama a atenção de um adolescente, o papai ou a mamãe, muitas das vezes, acaba ficando bravo com o senhor porque chamou a atenção daquele adolescente. Lá atrás, quando eu me lembro que em uma ocasião, a minha mãe, ela sempre falava para mim assim, minha mãe ela sempre foi uma pessoa muito rígida, minha mãe e meu pai sempre foram pessoas muito rígidas assim na questão da disciplina. E a minha mãe um dia falou para mim, olha, o dia que um diácono chamar a sua atenção no culto, saiba que quando você chegar em casa você vai apanhar. E eu tava com um copo descartável, amassando aquele copo descartável, isso, que aquilo provoca, né, uma gastura na gente. Eu, por exemplo, lá no Estela 2, eu sempre falo para os irmãos, não deixem suas crianças com um copinho, porque aquilo dá uma gastura na gente, né? E eu me lembro que a minha mãe falava para mim, olha, o dia que o diácono chamar a sua atenção, quando você chegar em casa você vai apanhar. E um dia o diácono chamou minha atenção e eu passei o culto todinho chorando, fui embora para casa chorando e cheguei em casa apanhei, né? Minha mãe cumpriu com a palavra dela. Hoje a gente já vê uma inversão de valores. O diácono, o obreiro vai chamar a atenção da criança, né? Quantas e quantas vezes eu tomei puxões de orelha nos corredores da sede, né, do nosso campo. E hoje, se um obreiro fizer isso daí, a mãe vai para cima com tudo. Então são inversão de valores. O professor, quando falava, antigamente, a fala do professor era a verdade absoluta. Então hoje quando você chama um pai e fala, ó, seu filho é arteiro, seu filho não está entendendo o que significa esse espaço de aprendizagem. O pai e a mãe olham para nós e falam, mas meu filho ele é tão santo, meu filho em casa ele é um doce, né? Então é uma realidade bem complicada. O doce fica em casa e a embalagem vai para a escola, né? Entendeu? Eu já ouvi em porta de colégio, principalmente os primeiros dias de aula, sim, porque eu sempre fui muito participativo. O senhor teve uma realidade também, assim, teve uma convivência escolar também, trabalhou em escolas já também, né? Não que eu trabalhei em escola, mas eu sempre era o amigo do professor. O amigo do professor. O amigo do professor. Eu sempre deixava muito bem claro, eu falava, ó, você é a autoridade máxima sobre meus filhos. Qualquer coisa, eu dava meu telefone particular para eles, qualquer coisa é só me chamar. Certo. Então eu fui muito participativo com isso dentro da escola. E uma coisa que me chamava a atenção e que me deixava assim meio frustrado, principalmente começo do ano ou volta das férias,
as mães lá na porta do colégio já falaram, graças a Deus as aulas começaram. Não aguentava mais esse menino dentro de casa. Meu Deus do céu. É como se estivessem entregando um despacho pra gente. Exatamente. Cuida que é seu. Cuida que o pacote é seu. E não é assim, né? E a gente vive essa realidade hoje. Sim, né? sim. A gente vive essa realidade hoje. O dia que não tem aula para o aluno, mas por que não vai ter aula para o meu filho? Não tem com quem deixar meu filho. Acaba terceirizando. Eu acredito que responsabilidade. das maiores dificuldades, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do entusiasmo, da vontade, né, dos nossos adolescentes. Eu acredito que o fator principal, né, pela essa falta de entusiasmo, é essa terceirização que os pais fazem de educar e aí transfere essa responsabilidade ao professor, à escola, à instituição de ensino. É algo assim que ao longo do tempo a gente está vendo que não estamos subindo um degrau, Sim. uma escada, né? A gente está descendo uma escada, né? E vamos ver até onde isso vai dar. Mas qual que é a sua maior dificuldade, tirando isso aí, dentro de sala de aula? Como que o Rodrigo tem que saber? Você é realizado como professor? Eu sou realizado como professor porque eu acredito a seguinte questão, pastor Soares. A partir do momento que eu assumo uma responsabilidade, eu tenho que dar o meu melhor. E dando o meu melhor, eu vou ser realizado. Independente se aquilo surtir efeito com 400 ou se surtir efeito com 1. Eu vou me tornar uma pessoa realizada. Então a gente, às vezes, sempre tem essa concepção de que eu preciso mostrar um saldo positivo da totalidade. Mas não. Às vezes, uma pessoa que você consegue fazer a diferença na vida daquela pessoa, aquilo vale muito. Você me fez eu lembrar uma história de um cidadão que na beira da praia todo dia ele levantava e começava a pegar aquelas estrelas do mar, né? Sim. E jogando. E um rapaz foi passar férias e ficou observando. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. E ele desceu lá e ficou, mas por que você fica fazendo isso aqui? Não, ajudando elas aqui elas vão morrer. Eu falei, rapaz, mas são milhões e milhões de estrelas de mar, que diferença vai fazer? Ele pegou uma e jogou e falou, para ela fez diferença. Para ela, então, não é a totalidade. Na totalidade. Porque às vezes a gente fica, né? Você faz um trabalho e aí, poxa vida, mas eu não consegui um resultado de 100%. Mas às vezes 1%, eu tenho, não saindo fora do contexto, eu tenho um obreiro lá na nossa igreja que faz um trabalho social em uma casa de recuperação. Ele é cabeleireiro e aí ele dá um curso de cabeleireiro em Itapecerica da Serra. E aí uma certa feita eu cheguei para ele e falei, mas vale a pena, compensa? Porque eu vejo o esforço dele, a dedicação dele de ir todas as segundas-feiras, dar esse curso, né? Aquela coisa toda. E eu falo para ele, vale a pena? Aí ele falou assim para mim, eu tenho um aluno que está me dando muito resultado. Então eu preciso ir terminar de formar esse um aluno. Então, e detalhe, inscritos com ele nesse curso, é um curso numa casa de recuperação de ex-dependentes químicos que estão se tratando, 20 se matricularam com ele, um tem surtido efeito. Então, ele vai todas as segundas-feiras lá por conta dessa uma pessoa que tem surtido efeito. Então, a gente acaba se tornando realizado dentro do ofício que a gente exerce, quando a gente vê pelo menos um fruto, a gente já se torna muito realizado. Filipe, né? Filipe foi tomado em espírito e levado para pregar para um eunuco. Um eunuco, é verdade. Né? Então, não é a totalidade, é o prazer de fazer. Isso. Né? Se nós formos continuar conversando aqui, a gente vai. É verdade. Vai. Rodrigo, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado por você nos atender. Eu que agradeço a oportunidade. Olha, eu pratico o seguinte, Rodrigo. Se você quer comer um bom pé de alface suculento, você tem que cuidar da plantinha. É verdade. É da muda. Então, ali que você tem que cuidar. Não adianta ele crescer e falar, opa, agora eu vou dar um jeito para ele. Não. É lá embaixo.
Então a gente cuida, você cuida de adolescente, você cuida de igreja, eu cuido de adolescente, entendeu? Então, é muito gratificante isso. Eu tenho isso para mim, é muito gratificante estar no meio desses adolescentes e ver o resultado. Você é resultado. Você é resultado. Você já teve uma educação lá com sua mãe, desde lá do início, desde lá do começo, e você enxergou um horizonte nisso. Nós chegamos, assumimos essa responsabilidade para estar ali junto com você, e você hoje é um pastor, casado. Natália, beijão para você. Minha princesa também. Né? Tá aqui o seu, já vou te devolver ele, rapidão, tá bom? Mas, Rodrigo, Deus abençoa, agradece o pessoal, manda a sua mensagem que você quiser falar. Pastor, muito obrigado a todos os telespectadores que acompanharam essa programação. Quero louvar a Deus pela vida do Senhor, pela oportunidade que deu a minha pessoa aqui de compartilhar um pouco das experiências que nós já vivenciamos no campo. Sou muito grato a Deus por pertencer a esse campo, por ter um pastor tão abençoado, que é o nosso pastor presidente, pastor Jasson Segundo Barreto, que investe em nossos adolescentes, em nossa juventude, e eu sou fruto desse investimento, dessa confiança dada pelo nosso pastor. Muito obrigado, pastor. Pastor Jasson é bênção na nossa vida, né? Pastor Jasson, pastora Terezinha, que Deus abençoe vocês e toda a mesa diretória do nosso campo, né? Que é maravilhoso. Aos nossos diretores da UADEC, que Deus abençoe vocês são bênçãos nas nossas vidas. Diretor não, né? A nossa equipe UADEC, nós somos um só, né? Pastor, professor Rodrigo, Deus abençoe você. Muito obrigado, pastor. E que o Espírito Santo seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Beijo do pastor Soares, até o próximo programa, se Deus quiser.